Vamos fazer agora a aula 2 da nossa apostila de processos eletroquímicos, que é as pilhas pela equação de Nernst. Nós vamos construir 10 pilhas. Na primeira tabela, nós vamos colocar as pilhas com a concentração da solução de zinco 0,5 molar, 0,5 mol por litro, variando as concentrações do cobre de 0,5, 0,25, 0,05, 0,025 e 0,005. Vamos determinar então qual é o potencial experimental e depois vamos fazer os cálculos para encontrar o potencial teórico. Então aqui nós temos as soluções preparadas. Pilha. Nós colocamos do lado direito o eletrodo de cobre, que é uma barra de cobre, na solução de cobre 0,005, e do lado esquerdo a placa de zinco, que é o eletrodo, imerso na solução de sulfato de zinco 0,5 mol por litro. Aqui é a ponte salina, que equilibra os íons na solução, e vai ocorrer aqui um fluxo de elétrons da placa de zinco para a placa de cobre, passando pelo nosso voltímetro. Nesse caso, o zinco oxida, tem um potencial de redução menor. A placa de zinco sofre corrosão, ela é o polo negativo, o ânodo. O cobre é o nosso cátodo, polo positivo, onde tem a redução. E aí nós vamos então anotar aqui os valores de potencial experimental para cada uma dessas pilhas. Então, nosso primeiro valor, eu estou na escala de milivolt. Então, esse valor dividido por 1000, então nós estamos aí numa leitura de 1,049. Vamos fazer a segunda montagem. Agora utilizando a solução de cobre 0,025. Vamos aguardar um instante para estabilizar. Lembrando que nós estamos na escala de milivolt, então tem que ser dividido por 1000. Então o valor encontrado é 1,084 volt. Vamos para a próxima. Agora a solução de cobre foi trocada, concentração 0,05. Agora fazer a leitura para a concentração do cobre 0,05, marcando aqui 1,092. Vamos fazer a próxima, trocar aqui a parte do cobre. Vamos colocar uma concentração agora 0,25. 0,25 do cobre, a leitura de 1,106 volts. Vamos então para a última, com a variação da concentração do cobre, e agora a concentração 0,5 para o cobre. Valor 1,110 volts. Então aqui eu fiz o preenchimento da tabela, e esses são os potenciais teóricos experimentais que foram encontrados. Sugiro que no relatório você faça nessa tabela uma coluna com os valores teóricos para a gente poder fazer o comparativo. Agora vamos fazer a medida variando a concentração das soluções de zinco. Inicialmente vamos manter a concentração do cobre fixa 0,5 e o zinco 0,005. Valor de leitura, lembrando que está na escala de mili, então deu um valor de 1,065. Vamos fazer agora a substituição, colocar a concentração de zinco 0,025.
concentração de zinco agora maior um pouco. O valor aqui da leitura 0,064, 1,064. Vamos para a próxima. Agora uma solução de zinco 0,5. Valor da leitura 1,069. Agora a concentração 0,25, 1,072. E agora a última, que é repetida, os dois com concentração 0,5. O nosso voltímetro não está muito estável. Então tem uma oscilaçãozinha, mais 1,076, 77, vou colocar 78. Bom, os valores são muito próximos, né? Mas esses foram os valores da segunda tabela, no qual nós mantivemos a concentração do cobre fixa e variamos a concentração do zinco. Bom, era de se esperar que aqui na primeira tabela fosse aumentando a concentração, porque aumentou-se a concentração do cobre, que é quem reduz. Na segunda tabela, era de se esperar que fosse diminuindo o valor, mas não foi isso que nós encontramos. Mas talvez seja mesmo uma questão do nosso equipamento não estar com um nível de precisão muito bom. Mas por que iria diminuindo? Porque eu tenho a concentração de zinco, que é quem oxida, menor. Quanto menor for o valor da concentração, maior é o potencial. Por quê? Porque do lado que oxida, que é o ânodo, se a solução está diluída, favorece o processo de corrosão. Portanto, o potencial fica maior. Então, essa é a nossa aula sobre a equação de Nertz. Cálculo para essas pilhas de Nertz. Então, nós vamos calcular o potencial da primeira pilha que foi formada, no qual nós tínhamos o cobre, 2+, com a concentração 0,005 mol por litro, reduzindo para o cobre 0. Enquanto o zinco 0 estava oxidando para o zinco 2+, com a concentração de 0,5 mol por litro. Bom, a equação de Nertz, nós temos o potencial nessa equação, vai ser igual ao potencial padrão, menos RT sobre NF, vezes o Ln do quociente reacional. Então, nós temos aqui o potencial nessas condições, que é igual ao potencial padrão, que no caso do cobre e o zinco nós já fizemos inúmeras vezes, sabemos já que é 1,10. O R é a constante dos gases ideais. Nesse caso, a gente vai usar a constante com a unidade em Joule, que é 8,314. A temperatura, vamos considerar 25 graus, que é da temperatura média no laboratório. O N é o número de mols de elétrons envolvidos, no caso, como o potencial, a carga do cobre e do zinco são 2, então vai ser 2. O F é a constante de Faraday. E o Ln do quociente reacional, que é a relação da concentração do produto sobre o reagente. Então, nós vamos ter o potencial igual ao potencial padrão, menos o R 8,314, não vou pôr unidades para não ficar muito extenso. A unidade é Joule por Kelvin por mol. O T é a temperatura em Kelvin, 298, dividido por 2, que é o número de mols de elétrons envolvidos. E a constante de Faraday, arredondada, 96.500 Coulomb. Vezes o Ln da concentração do produto, que é quem oxidou, 0,5, dividido por reagente, que é o cobre quem reduziu,
0,005. Então, basicamente, o nosso cálculo é esse. Eu gosto de calcular na calculadora de uma forma direta, sem ficar fazendo por partes. Então, eu ponho aqui 1,10, aí menos, abro duas vezes o parêntese, vou colocar essa parte de cima, 8,314 vezes 298, fecho o primeiro parêntese, dividido, abro parêntese de novo, vou colocar a parte de baixo, 2 vezes 96.500, fecho parênteses duas vezes, vezes o ln, a parênteses, 0,5, dividido por 0,005, fecho parênteses. Então, nós encontramos um potencial aqui de 1,040 volt. Então, esse é o valor teórico para essa primeira pilha da aula de pilhas pela equação de Nernst.